Olá, espero encontrar você muito bem nessa reta final de preparação para o exame de ordem. Foi um longo caminho até aqui, não é? Mas agora, a aprovação na primeira fase está bem perto de acontecer. E em breve, estaremos comemorando mais essa conquista. Imagino que nesse momento, você está se dedicando às revisões que estudou e algumas dicas são sempre bem-vindas, não é mesmo? Então, atendendo a um pedido da coordenação do curso, vou tentar nesse vídeo de cerca de 10 minutos apontar alguns aspectos que me parecem importantes para a disciplina de ética e que eu espero que possam dar um reforço na sua preparação. Dois temas me parecem fundamentais para a nossa disciplina na primeira fase e vamos tentar chamar a atenção de alguns aspectos sobre esses temas nessa rápida conversa. O primeiro diz respeito aos direitos e prerrogativas dos advogados e das advogadas. Esse é um tema bastante recorrente no exame de ordem e com o qual devemos ter uma atenção especial. É importante lembrar que a Lei 8.906 confere um tratamento diferente ao papel da OAB quando dá prisão de um advogado se ela tem relação com a atividade profissional e quando dá prisão se ela não tem relação com a advocacia. Muitas questões abordam essa temática e nós devemos ter atenção para o motivo que levou à prisão. Quando o advogado ou a advogada sofre a prisão sem qualquer relação com a atividade profissional, a lei exige apenas que se faça comunicação dessa prisão à OAB, mas não há nenhuma necessidade da presença de representante da OAB para a lavratura do auto de prisão em flagrante, por exemplo. Essa presença de representante da OAB só é indispensável, sob pena de nulidade inclusive, se não for observada, nos casos em que a prisão ocorre em razão de motivo ligado à advocacia. Seja porque o advogado ou advogada estava exercendo a atividade profissional no momento da prisão, seja porque foi sua atividade que ensejou a ordem de prisão. Então não esquece, a presença de representante da OAB só é exigida nos casos em que a prisão guarda relação com a advocacia. Por outro lado, independente do motivo da prisão, é importante lembrar que o advogado ou advogada tem direito de ser recolhido preso em sala de estado maior até que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nos casos em que não exista sala de estado maior disponível, deve ser aplicada a prisão domiciliar. Ainda dentro do tema dos direitos e prerrogativas dos advogados e das advogadas, eu chamo a atenção para a importância de ter em mente os requisitos para afastar a inviolabilidade do escritório de advocacia. Isso só é possível se existirem indícios de autoria e materialidade da prática de crime pelo próprio advogado ou advogada, preservando-se de todo modo o sigilo relacionado aos bens, documentos e informações relativos aos seus clientes. A ideia vai ser sempre de preservar o sigilo profissional, não se admitindo uma busca e apreensão em um escritório de advocacia que vise tão somente obter conteúdos referidos aos clientes do advogado. Também é importante lembrar que o mandado de busca e apreensão deve ser pormenorizado, destacando de maneira especificada o que deve ser objeto da busca e apreensão e seu cumprimento deve ser feito na presença de representante da OAB. Por fim, sobre esse aspecto, cabe ainda lembrar que a única situação na qual a lei admite alcançar bens, documentos ou mídias dos clientes acontece quando esse cliente é formalmente investigado como partícipe ou coautor do crime atribuído ao advogado ou advogada e que motivou a ordem de busca e apreensão. Para encerrar esse primeiro dos dois temas que eu disse que abordaríamos aqui, eu sugiro uma rápida revisão dos direitos das advogadas, a partir do artigo 7º-A do Estatuto da OAB e da Advocacia, porque esse tema também vem sendo recorrente no exame de ordem. E vou apenas chamar a sua atenção para o fato de que a suspensão dos prazos processuais para a advogada adotante ou que der à luz só acontece quando ela figura como única patrona na causa. Assim, se ela atua em conjunto com colegas devidamente constituídos para atuar naquela causa, não há em que se falar na suspensão de prazos. Também é importante lembrar que essa suspensão exige comunicação expressa ao cliente.
Por fim, é interessante observar que, embora o Estatuto da OAB silencie sobre esse aspecto, o Código de Processo Civil previu esse direito de suspensão também para os advogados em razão da adoção ou da filiação biológica. A diferença é que o prazo da suspensão para as advogadas será de 30 dias, enquanto para os advogados será de apenas 8 dias. Bem, já vamos chegando na metade do tempo proposto e precisamos avançar para o segundo tema, que me parece importante destacar nessa fase final da preparação de vocês. Falo do processo disciplinar e também das infrações e sanções disciplinares. Junto com os direitos e prerrogativas dos advogados, das advogadas, esse tema do processo disciplinar é responsável pelo maior volume de questões no exame de ordem para a nossa disciplina. E aqui eu quero começar chamando a sua atenção para o critério utilizado na definição da competência para processar eventuais faltas disciplinares cometidas pelos advogados. É importante recordar que o critério base é territorial. Assim, é fundamental saber onde ocorreu a infração disciplinar para identificar qual o conselho seccional com competência para instruir o processo e, se for o caso, punir disciplinarmente o advogado ou advogada. Se a infração ocorreu em uma cidade de Sergipe, por exemplo, a competência será do Conselho Seccional de Sergipe, independente desse advogado ter ali a sua inscrição ou não. Essa regra muda quando se trata de infração disciplinar cometida por membro do Conselho Federal da OAB. Nesse caso, a competência não será do Conselho Seccional em cuja base territorial aconteceu a infração. A competência aqui será do Conselho Federal. Olha, é importante ter atenção nisso aqui. Se a infração foi cometida por conselheiro federal ou por presidente de conselho seccional, a representação será processada e julgada pela segunda Câmara do Conselho Federal. Mas se a infração foi praticada por membro da diretoria do Conselho Federal, lembre que são 5 cargos que compõem a diretoria: a presidência, a vice-presidência, a secretaria-geral, a secretaria adjunta e a tesouraria. Então, se a infração foi cometida por um dos 5 integrantes da diretoria, ou mesmo se foi praticada por ex-presidente, que, como vocês sabem, são considerados membros honorários vitalícios do Conselho Federal, e ainda se a infração foi praticada por alguém agraciado com a medalha Rui Barbosa, lembre que essa medalha é um título honorífico atribuído pelo Conselho Federal apenas uma vez a cada triênio, em reconhecimento de relevantes serviços prestados à advocacia e à cultura jurídica nacional. Nesses casos, os membros da diretoria do Conselho Federal, os membros honorários vitalícios e os agraciados com a medalha Rui Barbosa são processados e julgados disciplinarmente perante o Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB. Para concluir esse segundo tema e passar para uma dica e um palpite final, porque nosso tempo já vai chegando ao fim, quero ainda lembrar sobre o processo disciplinar, que uma vez aplicada a sanção disciplinar ao advogado ou advogada, será possível que quem sofreu a punição requeira reabilitação depois de decorrido um ano da aplicação do cumprimento da sanção disciplinar. Então, depois de um ano, o advogado ou advogada pode requerer essa reabilitação perante o Conselho Seccional, que foi considerado competente para julgar a infração disciplinar e, quando admitida essa reabilitação, aquela punição deixará de produzir os efeitos que lhe são atribuídos pela lei, como, por exemplo, impedir a candidatura aos cargos eletivos na OAB. Bem, resta pouco tempo e para você que esperou, que acompanhou até aqui, eu quero dar um palpite de um aspecto da legislação que você deve reforçar sua atenção, além de tudo que a gente já tratou até aqui. É um aspecto que eu arriscaria como provável para uma questão nesse exame. Então, toda a atenção a partir de agora. Em 2020, o Código de Ética e Disciplina passou a prever a possibilidade de celebração de termo de ajustamento de conduta, quando da prática de infração disciplinar punível com censura, desde que a infração não tenha gerado uma grande repercussão negativa para a advocacia. O provimento 200 de 2020 ainda estabelece que o termo de ajustamento de conduta não pode ser celebrado quando o advogado já tiver uma outra condenação disciplinar, ressalvada a hipótese de ter conseguido a reabilitação, e também não pode ser aplicado
quando o advogado praticou mais de uma infração disciplinar. Não sendo uma dessas situações e se tratando de desrespeito ou à regra de publicidade ou a qualquer infração punível com censura, cabe a celebração desse termo de ajustamento de conduta tanto para o advogado quanto para o estagiário. Olha, para você que acompanhou até aqui, eu quero desejar muito sucesso no domingo. Eu e os demais professores e professoras estaremos na torcida pelo teu sucesso, que certamente virá como coroação de todo esse esforço até aqui. Procura dormir bem no dia anterior à prova e no domingo segue para o local da prova confiante por tudo que você já fez. Tão importante quanto o conhecimento aprendido é a tranquilidade para usar esse conhecimento e ter um bom resultado. Fique com Deus e muita energia positiva para você. Até a aprovação.